Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje, para uma conversa bem diferente, muito interessante, estou aqui com a minha amiga Cristina Brecht, professora aqui da Matemática da USP, para nós conversarmos sobre mulheres na matemática. Cristina, super obrigado. Obrigada a você, Cláudio, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ver se a gente bate um papo aí sobre mulheres na matemática. Esse é um tema muito contemporâneo, né? Que a gente observa muitos esforços das universidades, das sociedades científicas, da sociedade como um todo, para aumentar a representatividade das mulheres nas várias áreas da ciência. É um pouco disso que nós vamos conversar aqui. A Cristina é professora no Departamento de Matemática da USP, aqui no campus de São Paulo, o mesmo departamento que eu fiz minha carreira. A Cristina sempre teve um olhar muito amplo sobre a matemática, a atividade de matemática. Eu fiz um vídeo uma vez aqui no canal falando de um grupo aqui de 2 pessoas do departamento que tinham feito um vídeo sobre arte e matemática. Um vídeo muito lindo, sempre recomendo esse vídeo. A Cristina é uma das pessoas que produziu esse vídeo. E como é que foi a sua trajetória, Cristina? Você é doutora em matemática, qual foi a sua formação? Bom, eu fiz o bacharelado em matemática, o mestrado e o doutorado em matemática aqui na USP mesmo. O doutorado eu fiz uma cotutela, então eu passei metade do período do doutorado na França estudando, daí voltei, cheguei a fazer um pós-doutorado na Unicamp. Em que área? Então, eu trabalho com teoria dos conjuntos e análise funcional. A teoria dos conjuntos é algo que todos nós entendemos. Eu imagino que num nível muito sofisticado. Sim, claro, né? Mas de fato o básico é o que as pessoas têm por intuição aí da teoria dos conjuntos da escola fundamental, do médio e tal. Mas então eu trabalhei na interface dessas 2 áreas, fui para a Unicamp. E daí eu passei no concurso e virei professora aqui na USP, onde comecei a minha trajetória. Então essa é mais ou menos a minha trajetória. Eu chamei a Cristina para essa conversa porque ela não é socióloga, ela é matemática, mas ela tem tido um olhar para essa questão do que a gente chama, né, de representatividade, da inclusão dentro do campo da matemática e das ciências exatas. Outro dia semana passada, eu tive numa formatura da Univesp e um grupo de alunos era uma licenciatura em matemática e o número de mulheres era até um pouquinho maior que o número de homens, meio a meio, com um pouquinho mais para as mulheres. Mas é engraçado, porque na licenciatura em matemática, da Univesp pelo menos, tinha meio a meio. Quando nós olhamos a história da matemática, nós encontramos teoremas com nomes de homens, né, de Pitágoras. E aí as referências vão seguindo toda a Grécia, Renascimento, Idade Média. A gente só vê teoremas com nomes de homens. É como se as mulheres não tivessem feito matemática. O que você pode nos contar? De fato, as mulheres não participaram dessa construção da matemática ao longo dos séculos? Não, as mulheres participam, né? Mas participaram dessa construção ao longo da história. Acontece que elas foram relegadas a um segundo plano, né? Então as mulheres não tinham acesso aos mesmos espaços que os homens, em particular, não tinham acesso a muitos espaços públicos, né? As mulheres muitas vezes ficavam no espaço privado. Então, Quando você fala espaço público, por exemplo, uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino, mesmo, né, até antes, eu acho, de instituições de ensino, né, em debates, né, educação formal, né, enfim, acho que tem bastante coisa aí muitos empecilhos que fazem com que as mulheres não apareçam com nomes na história da matemática, né. Em particular, por exemplo, é um caso famoso, né, o da Amy Noether, né, que fez o seu doutorado, né? Na verdade, ela aprendeu matemática na universidade onde o pai era professor, fez o seu doutorado e foi reconhecida por grandes matemáticos, Hilbert, e foi convidada a dar aula numa universidade, mas o departamento não aceitou que ela fosse professora naquele departamento por ela ser mulher. Então, assim, ela já era doutora. E Hilbert, nós estamos falando já do século XIX para o XX, né? Da virada... início do século XX. Início do século XX. Pois é. E ela não pôde ser uma professora universitária porque era mulher. Não pôde. Mais tarde ela veio a se tornar uma professora universitária, mas no início da carreira dela, né, quando ela concluiu o doutorado,
ela enfrentou esse tipo de resistência em universidade na Alemanha. Poxa, que chocante, né? E há outros exemplos, talvez nem tão próximos da matemática, mas tem outros exemplos, né? Tem exemplos, bom, acho que muitos exemplos de mulheres que tiveram dificuldade de se encaixar na carreira, em alguma medida isso acontece até hoje, por outras razões, né, não por ser proibido, mas a gente tem na história muitas mulheres também que não foram reconhecidas, né, então os casos mais famosos acho que não estão na matemática propriamente dito, então tem na física, por exemplo, né, a Marie Curie. Esse caso é bem emblemático, né? É bem emblemático. Ela ganhou um prêmio Nobel, mas na verdade ela só ganhou esse prêmio Nobel porque um membro do comitê que decide quem vão ser os premiados e premiadas avisou o Pierre Curie, que era o marido dela, que eles iam atribuir o prêmio só para ele e outro homem, né, e não para ela. E aí eles intervieram e tal, no final conseguiram que ela também recebesse. E aí já é começo do século XX também, né? Também, Acho até que já é um pouco mais para frente, né? Ainda na primeira metade, mas acho que até mais para frente do que mais recentemente ainda, não que tenha sido excluído, mas tem um caso assim do silêncio dos trabalhos das mulheres que trabalharam na NASA, né? Isso, tem o filme, né, famoso, inclusive, Estrelas Além do Tempo, que mostra, né, nesse caso, mulheres negras, né, também, que estavam trabalhando naquele espaço, e que é isso, é como se aquele trabalho tivesse brotado do nada, né, não teve uma autoria, né? Então... Esse exemplo é interessante porque não é que se atribui a uma outra pessoa. Muita gente diz que a história do DNA houve uma espécie de apropriação, né? Isso. Que é o trabalho de uma mulher de quem a dupla se apropriou. Mas no caso da programação da NASA, não é que alguém se apropriou, é que simplesmente tem um silêncio, não se fala quem foi que fez. Não reconheceram o valor daquele trabalho, de certa forma, né? Assim, esse fenômeno, inclusive, de quando um trabalho é acreditado a um homem, né? Um trabalho de uma mulher é acreditado a um homem, tem nome, né? Chama efeito Matilda. Isso é estudado, inclusive. Tem um efeito, um fenômeno parecido que chama efeito Mateus, que é quando um matemático, não, um cientista, de maneira geral, muito famoso, muito reconhecido, tem o trabalho atribuído a ele em detrimento de um trabalho feito por uma pessoa mais jovem, menos conhecida, né? Então tem tanto entre mulheres e homens, entre pessoas mais estabelecidas, menos estabelecidas, e isso tudo é estudado. Eu não sou especialista na coisa, muito mas é isso. E fazendo um salto para o presente, você recebe notícias de fenômenos desse tipo, mas na matemática, de uma mulher que faz um trabalho e alguém, o crédito vai para o orientador, que era homem, mulheres que têm dificuldade de acessar cargos, ou isso está em fase de melhoria? Como é que isso está? Bom, acho que certamente melhorou, né, bastante, mas ainda tem problemas, né? Então eu acho que tem estudos, por exemplo, que indicam que as mulheres são menos citadas. Artigos com primeiro autor em matemática, a ordem dos autores nem é tão importante, né? Mas em outras ciências é. Então, artigos que são assinados ou por uma mulher, ou a autora principal é uma mulher, são menos citados do que artigos produzidos por homens, né? Então, isso existe. É o mesmo fenômeno, só que talvez mais fechado dentro da comunidade. A gente tem também, no caso dos prêmios, né? A gente mencionou a Marie Curie, que ganhou o Nobel, mas a medalha Fields, né, que é um prêmio importante, um dos mais importantes da matemática, foi atribuído pela primeira vez a uma mulher em 2014, né, a iraniana Maria Mirzakhani. Depois, mais recentemente, em 2022, uma ucraniana também ganhou, mas foram as primeiras mulheres. Então, uma delas é do Irã, né? A primeira do Irã e a segunda da Ucrânia. Exatamente. Quer dizer, nem são dos países mais famosos, né? Não são nem americanas, nem francesas, nem alemãs. O que é uma coisa interessante. Apesar que a Marian tinha uma trajetória, ela foi para os Estados Unidos, né? Ela emigrou para os Estados Unidos, então ela não é americana, mas estava lá. E ainda falando agora do nosso momento presente, olhando para a matemática e para as áreas exatas, você que é uma professora que está na ativa, o número de mulheres que procuram a carreira de matemática, ou ampliando um pouquinho, física, engenharia, química, geociências, que a gente chama das hard sciences, das exatas,
está tendo já um equilíbrio na busca dessas carreiras por mulheres e homens, ou ainda não? Ainda não, e na verdade, olha, eu não conheço, eu sei que nas engenharias, físicas, ciências exatas, ditas exatas, né, tem menos mulheres, mas eu não tenho dados, mas eu já me debrucei sobre dados específicos da matemática, e a gente tem, inclusive, uma diminuição ao longo do tempo na proporção de mulheres. Ah, é? A gente está piorando. Eu tenho um artigo até que eu publiquei como chama a revista Matemática Universitária, da Sociedade Brasileira. Essa revista é muito legal. A Matemática Universitária é uma revista muito boa de ler. Para quem não conhece, ela trata de coisas num nível que não é um nível tão básico, não é uma revista para professor de como ensinar na educação fundamental. Ela tem uma reflexão um pouquinho mais, de um nível um pouquinho melhor, mas não é revista técnica de artigos complicados, é uma revista de discussões interessantíssimas, né? Isso. Então, aí eu escrevi um artigo para essa revista, foi quando eu comecei, né, porque eu falei da minha trajetória acadêmica, mas na verdade a minha reflexão sobre mulheres na matemática começou mais ou menos há uns 10 anos. Eu já era professora, né? Já tinha feito os meus estudos, a minha formação. E aí, nessa época, 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a procurar dados, né? Então, fui olhar isso e daí lá, então, nesse artigo tem alguns dados de 10 anos atrás, que mostra que, na verdade, o percentual de mulheres está diminuindo. Eu acho que tanto na carreira do bacharelado, né, que é a carreira voltada para formar pesquisadores e pesquisadoras em matemática, e mesmo na licenciatura, que muitas vezes costuma ser um curso que tem mais mulheres, porque, né, tem essa coisa do cuidado, a ideia do professor e da professora associada ao cuidado e tal. Então, costuma ter mais mulheres que o bacharelado, mas em ambos tem diminuído o percentual de mulheres. Então, assim, o problema ele é super atual e tanto que a própria sociedade, por exemplo, né, brasileira de matemática, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, criaram uma comissão de gênero e diversidade para refletir sobre o assunto, né, para ver o que pode ser feito para mudar essa situação. Então... Da sua experiência, você não diria que... vou falar uma frase bem entre aspas, assim, bem simplória, bem close. Acho que as meninas não se interessam. Você não acha que não é esse o problema, né? Não, o problema é que há interesse, mas há algum tipo de barreira para trilhar o caminho. Acho que tem diversos tipos de barreira, né? Então, assim, não só o número de meninas, por exemplo, na graduação em matemática é menor do que o número de meninos, mas também vai diminuindo quando você avança, né? Tem o que é conhecido como efeito tesoura, né? Que é que o percentual de mulheres vai diminuindo, o percentual de homens vai aumentando na medida em que você passa da graduação para a pós-graduação, da pós-graduação para o pós-doutorado para professor, do professor no nível inicial da carreira para um professor titular. Então, nas áreas em que tem mais mulheres no início, essas duas curvas se cruzam, por isso que é chamado de efeito tesoura, né? E na matemática elas já começam, né? O número acaba não se cruzando, mas vai piorando o percentual. Na matemática isso é muito chocante já há bastante tempo. Quando eu estava na administração, na USP, eu já olhei esses números. E no nosso departamento teve um momento em que metade dos docentes eram mulheres. E no início da carreira, num equilíbrio total. Mas quando nós olhávamos a ascensão na carreira, teve momentos que nós não tínhamos no nosso departamento nenhuma professora no grau máximo de titular. Hoje não tem também. Hoje também não tem. Depois tivemos, né, mas já saiu. Tivemos uma, né, que a Ofélia, se aposentou, a Ofélia Tereza Alas, uma professora maravilhosa, foi minha professora. Sabe que a minha turma escolheu a Ofélia como professora homenageada no bacharelado? E é uma pesquisadora, né, maravilhosa. Sim, e agora... Hoje o percentual no nosso departamento dos professores e professoras na ativa é de menos de 20%. O número de mulheres. Então, Quer dizer que nos últimos processos de ingresso
foram majoritariamente masculinos. Tem entrado muito desproporcional realmente no ingresso. Então tende a piorar, porque a gente tem uma geração de que tem mais mulheres que está se aposentando, né? Então o nosso departamento tá piorando. Sem contar coisas que são estruturais, que são muito difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, uma mulher, ela engravida, então ela tem todo um período que ela cuida de um bebê e que isso traz, né, um desvio da atenção. E que as estruturas deverão, né, estão cada vez mais atentas a isso. Recentemente, para quem não acompanhou, o CNPq negou uma bolsa de pesquisa para uma mulher e o parecerista escreveu que ela tinha uns gaps na carreira dela por conta de 2 gravidezes e que ela deveria no futuro se empenhar em corrigir essa falha do currículo. E aí houve uma grande discussão se deveria ter tido um olhar mais sensível, de usar uma métrica um pouco diferente, de que o mérito daquela pesquisadora deveria ser avaliado de uma forma um pouquinho diferente, porque ela teve esse período, né, das 2 vezes que ela ficou grávida. Mas, tirando essas coisas que são bastante estruturais, você acha que uma menina que comece hoje a carreira aqui, na matemática da USP, ela vai ter algum tipo de preconceito mais duro, ou isso já estamos superando? Eu acho que melhorou bastante, né? Então eu acho que o ambiente é um pouco mais acolhedor com as meninas, pelo menos conversando com as alunas, né? A sensação que dá. A sociedade, de maneira geral, acho que, né, avançou, então eu acho que já é melhor. Agora, certamente ela vai encontrar ainda assim umas pedras pelo caminho, né? Assim, tanto de preconceito de professores, de colegas, né? Aí depende também o quanto ela vai avançar na carreira, né? Como você falou, a maternidade, por exemplo, é crucial, porque hoje em dia a gente termina o doutorado na idade mais ou menos que as mulheres da minha geração e das gerações mais novas estão pensando em engravidar, as que querem ter filhos. E aí você está num momento de incerteza sobre o seu futuro profissional, porque você vai passar num concurso numa universidade longe e tal, né? Então você vai enfrentar essa barreira. Meninas negras, por exemplo, mulheres negras, né, vão vivenciar, enfim, o nosso mundinho aqui da matemática, ele é um reflexo da sociedade, né? Então, assim, tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro também. Então tem racismo, né, tem machismo, eles talvez sejam menos explícitos, talvez tenha mais gente se posicionando contra, né, mais gente sendo solidária, empático, mas certamente encontra, infelizmente, ainda. Mas melhorou bem, né? Eu acho que melhorou bastante. Olha, eu vou contar uma que aconteceu comigo quando eu estava na graduação. Eu sou muito velho, né? Então essa história é muito antiga. Mas um professor entregando uma prova, o resultado de uma prova, com algumas notas baixas. A minha nota não foi maravilhosa, mas ele me deu uma palavra de estímulo. Ele gostava muito de mim e me estimulava muito. Me deu, né? Então a nota não foi maravilhosa, mas eu recebi uma palavra de estímulo. Que é o que um professor deveria fazer, né? E para uma menina que eu tenho, né, eu sei ainda, acompanho, né, ela viva professora, está no litoral, ele entregou a prova e disse a seguinte frase: você já pensou na possibilidade de tomar conta de um fogão? Acho que hoje... Tá certo que tem vários anos essa história, não mudou muito, mas era uma coisa que se vivia. Se dizia, não, com certeza. Acho que é isso, acho que hoje algo tão explícito já não acontece tão grosseiro, mais, né? Tão grosseiro já não acontece mais, então, pelo menos isso. Vamos encerrar. Podemos encerrar deixando uma mensagem, assim, um convite. Meninas, venham para a matemática, venham fazer graduação, venham, em particular para o IMEC, né, que é a nossa casa, que é um excelente local para estudar, né? Venham, que vocês vão ter muitas chances de aprender e se desenvolver aqui. Você não se arrepende nem um pouquinho, né, da sua carreira? Não, eu acho que a gente consegue cavar o nosso espaço também e justamente se unir entre mulheres, né? A gente teve coletivo feminista aqui, entre professoras, entre alunas, então a gente consegue criar um ambiente mais acolhedor para as meninas que quiserem vir estudar com a gente. São muito bem-vindas. Tá, então fica aí o convite. E até consegue fazer filmes sobre matemática e arte, que é uma outra coisa super legal. Pois é. Cristina, super obrigado pela conversa. Obrigada a você, Cláudio.